Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de outubro de 2022 do fundo VGHF11, fundo de papel. Então a gente vai ver qual foi a performance desse fundo aí no mês de outubro, tá? Acompanhamento que a gente faz aqui todos os meses do VGHF11. Então fique conosco aí se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro, FIINFRA, o carro-chefe aqui do canal, tá bom? Vamos começar a falar também de ações aí em 2023. Então se inscreva aí no canal, deixe suas sugestões de vídeo, tá bom? Se inscreva lá no nosso grupo do Telegram também, o link está na descrição do vídeo, assim como esse relatório também. Vou deixar para você na descrição do vídeo, tá? E se você quiser ser membro do canal, ajudar a gente aqui, ter preferência aí no atendimento aí de dúvidas e também de vídeos, um pequeno valor aí você ajuda a gente aqui no canal, tá bom? Se tornando membro e também tem aí o atendimento às solicitações de vídeo que é solicitado aqui no canal, tá bom? Então vamos lá então, relatório do VGHF11, fundo de papel, tá bom? Um fundo bem pulverizado aí nos seus investimentos. Hoje tem aí CRI, fundos de outros fundos, né? Ações imobiliárias, né? Tem aí FIDCs também. Então vamos ver aqui como é que foi essa performance, tá? Antes aqui o objetivo do fundo, para quem não conhece, né? Então tem toda essa gama aqui de investimentos, né? Dentro da política de investimentos do fundo, tá? Então tem debêntures também, né? Participações em sociedade de propósito específico, imobiliária, tá? Ele que é um fundo para investidores em geral, tem uma taxa de administração e gestão que somadas aí tem aí uma obrigação de pagar, então, segundo o estatuto, de 0,90% ao ano, tá? Isso já vem descontado aí dentro dos relatórios mensais do fundo, já é apropriado nessas taxas, tá? E no mínimo aí tem um valor de mínimo mensal de R$ 10.000. O fundo também tem uma taxa de performance, tá? De 20% sobre o que excedeu o IPCA mais a média do yield anual do IMAB mais 5, né? Que mede aí os fundos, os papéis do tesouro, né? E com um mínimo de IPCA mais 3% ao ano, tá? Então tem aqui toda uma regra, né? Bem complicada mesmo para poder ficar bem confuso. Então, cheio de percentuais aqui de acréscimos ou supressões, tá? Então, leia aqui para ver se você entende. A distribuição de rendimentos também ele anuncia normalmente no último dia útil do mês que ele faz referência, tá? E paga no quinto dia útil, tá? Ao contrário de muitos outros fundos que pagam no 10º dia útil, o VGHF A11 já paga no quinto dia útil, né? Dia, por exemplo, em que muitos fundos estão anunciando seus proventos ainda, tá? Então ele paga no quinto dia útil logo no início do mês. Dados adicionais aqui mais para baixo, a gente verifica que quem gera o fundo é a Valora Gestão de Investimentos, administra o Banco Daicoval, também é o escriturador, tá? Tem aqui o auditor também. E as operações do fundo desde fevereiro de 2021, então partindo aí para 2 anos de mercado, prazo de duração indeterminado. Ele que tem gestão ativa, né? É considerada a classificação na CVM um fundo de investimento imobiliário. Eu sou cotista do VGHF11, tá? Já há alguns meses, tá? Então tem aí em torno de 4% da minha carteira de fundo de investimento aí no VGHF11, né? Tem aí um preço dele de mercado, né? Caiu muito nesses últimos dias, chegou a estar abaixo dos R$ 9. Aproveitei e comprei algumas cotas também do fundo, né? Um fundo na base 10, né? Então é bom que a gente consegue comprar, né? As cotas mais fracionadas, né? Então, fundo considerado fundo de troco, né? Mas mesmo assim a gente tem que estudar o fundo, entender os fundamentos, né? Para não investir os seus recursos à toa, tá? Então, se você também é cotista, compartilhe com a gente na descrição do vídeo qual o percentual da sua carteira hoje no VGHF e se você está estudando o fundo também, tá? Comentários aqui do gestor. O fundo então encerrou outubro na totalidade do seu patrimônio alocado em ativos alvos. São 88 diferentes ativos. Então, como eu falei, um fundo bem diversificado, com mais de 727 milhões de total investido. O fundo possuía um total de 40 milhões em operações de venda, né, no final do mês, claro. Então teve aqui aí operações de venda, recompra de futura de CRIs também, né, compromissada reversa, né, que faz aí muitos fundos estar com um valor patrimonial acima, né, como se fosse uma alavancagem, né, que é feito, por exemplo, pelo KNCR11 e o KNSC11, a um custo que ele fala aqui de CDI mais 0,6% ao ano. Tá? Então os restantes estão investidos em instrumentos de caixa. O fundo anunciou então os seus rendimentos, né, no mês de outubro, lá no final, né,
31 de outubro, né? 9 centavos por cota foi o resultado de outubro, tá? Dá uma rentabilidade líquida de 12,9% sobre o valor da cota, que encerrou lá no final, no caso não seria de setembro, no final de outubro, né? Comparativo, sempre no relatório que ele faz referência. Bom, ele fala que sobre o lucro contábil, né? Mês de setembro foi mês de outubro, na verdade, né? Ao meu entender, 1,40%. Rentabilidade de 19,2%. Ele só pode estar falando de setembro se caso ele estiver falando sobre o regime de competência, tá? Porque aí as receitas, né, que ocorreram em setembro foram recebidas em outubro, então pelo regime de caixa é outubro, mas pelo regime de competência seria setembro. Só você está fazendo essa referência, tá? Bom, mais para baixo aqui, vamos para as partes importantes do que aconteceu aí. Como é que está a carteira do fundo, né? Ele que divide a carteira com carteira de valor e carteira de renda. A carteira de renda possui ali a maioria das suas posições ali FIIs, né? CRIs também. Então, dentro da participação na carteira de valor, que representa 20,9% dos ativos-alvo, aumentou um pouquinho, né, em relação ao mês anterior, que estava em 20,6%. Maior exposição a CDI dentro da carteira de CRI. Né? Então, é um fundo que tem aproveitado então, a Selic alta, né? E dentro da carteira de valor, tiveram algumas reclassificações aqui que ele fala, né? Teve um aumento dessa carteira também. E a diminuição da posição de FIIs na carteira de renda. Então o fundo chegou então a vender alguns FIIs na carteira de renda. Aqui ele fala sobre essas vendas que ele fez, né? Então dentro da carteira de renda houve compras líquidas de 58 milhões. Foram adquiridos 50 milhões em CRIs, 49, dos quais 49, quase 50 praticamente indexados, né? Quase a totalidade indexada ao CDI. Então o fundo buscando, né, uma carteira mais voltada para a Selic, né, que está com uma expectativa de alta. E também eles adquiriram 8,7 milhões em cotas do fundo KNCR11 e do VGIR11, que também tem uma indexação bastante aí voltada ao CDI. Então o fundo tem esse movimentado em operações que ele fala aqui vinculadas à taxa DI. Tá? Dentro da carteira de valor, ele fala que houve vendas líquidas de 9,5 milhões. Foram investidos 4,3 milhões em cotas de FIIs, né? Foi o principal investimento que ele fez. E aproveitou um bom momento bastante pontual no mercado. Então não faz muita especificação, mas teve aumento também na carteira de valor, né? E ele fala aqui, destaca então, que é o aumento de número de cotistas, o fundo chegando a mais de 188 mil cotistas, tá? Então se você é um desses, se inscreve no canal que todos os meses a gente está fazendo a leitura aqui do VGHF11, tá? Então se inscreva aí, acompanhe com a gente o que a gestão está fazendo. E a liquidez média diária no mercado também está boa, está crescendo quase 3 milhões de reais a liquidez média diária no mês de outubro, tá? Então o fundo aí também melhorando a sua liquidez a cada mês. Aqui é a carteira de ativos, então, né? E tem ali IPCA também, né? Tem IPCA, tem CDI na carteira. Nos indexadores dos CRIs, principalmente, né? Então a gente verifica que é uma carteira bem pulverizada, 466 milhões investidos nos CRIs, são 68% da carteira. Tem aqui os FDCs, né? Também com 42 milhões alocados, né? A maioria aqui pelo IPCA, 6,18% do portfólio do fundo. E aqui a carteira de fundo de investimento imobiliário. Então a gente verifica aqui que a maioria de segmentos são segmentos de recebíveis e também tem FIIs de fundos de infraestrutura, né? Como a gente verifica aqui, fundos de desenvolvimento, mas a maioria são fundos de recebíveis, tá? Fundo que também tem uma diversificação muito legal, né? E por isso que eu costumo falar, né? Que às vezes eu, por exemplo, não gosto de investir em fundo, prefiro investir em fundos de CRI, porque na maioria dos fundos de CRI que a gente pega hoje tem uma percentual bem relevante de fundos, de outros fundos na sua carteira que acaba virando uma parte dele um FOF, né? Então eu prefiro investir nos fundos que tem a sua essência, os CRIs, por conta dessa alocação que normalmente é em torno de 20% com outros FIIs, tá? Isso não é uma indicação, né? Isso é uma estratégia minha, mas eu acho que é melhor dessa forma, eu acho, né? Então é uma estratégia minha, muito pessoal, mas siga a tua estratégia, tá bom? Aqui são ações que o fundo tem também, ó, 28 milhões de ações, tem 177 praticamente em FIIs, 28 milhões em ações da área de imobiliária, tá? E também tem sociedade de propósito específico do segmento residencial, tá? Então são 14 milhões
alocados nesse tipo de ativo. E hoje o fundo está dando 727,9 milhões em ativos-alvo, tem uma caixa bruta aí de pouco mais de 2 milhões de reais apenas, então está bem alocado, né? E ele é um fundo que, como eu falei, tem relação, aquele investimento que ele faz de compromissada, né? Que é uma parte onde ele, como se fosse uma alavancagem que os fundos de CRI fazem, tá? Então a alocação dele por conta disso está mais de 100% dos ativos alvo, 106,47%, tá? E aqui ele fala que um caixa líquido negativo de 44,2%, justamente por conta dessa forma de investimento semelhante aos que os fundos de CRI da Quineia faz. Bom, aqui é a distribuição de resultados. Então a gente verifica que teve uma queda relevante, né, dentro aqui, principalmente dos CRIs, né, dentro onde a maioria aqui com relação à atualização monetária teve a queda por conta das deflações de julho, agosto e setembro, né, então o fundo pegando essas deflações aqui em setembro, agora em outubro, vai pegar uma parte em novembro, e a tendência, né, como o IPCA já está positivo, né, já estamos com inflação positiva aí no Brasil, que é comum, a tendência é que os resultados comecem a melhorar, né, principalmente das correções monetárias dos CRIs, a partir de janeiro, provavelmente, tá? Bom, o fundo tem aqui também um rendimento bem relevante aqui dentro dos FIIs, né? Então, com relação à carteira de renda, né, principalmente aqui os proventos, juros e correção monetária, o fundo teve 6,3 milhões em receitas. Quando ele fala aqui das negociações, o fundo não teve muitas negociações aí positivas no mês de outubro, né? Foi apenas 420, praticamente 420 milhões, mil reais, né? 420 mil reais em receitas. Ativos de liquidez, onde o caixa fica aplicado 108 mil, né? Também está bom rendimento por conta da Selic alta, né? Despesas do fundo 562 mil reais, não alterou muito, né? E passiva de distribuição 6,3 milhões, o fundo distribuiu 6,5, um pouquinho aí acima para manter a política aí, a linearidade, né? A mesma, por exemplo, a mesma distribuição que ele fez em setembro, tá? Os dias úteis do mês de outubro foram menores que o mês de setembro, né? Então, por isso mesmo também justifica-se também a menor receita com relação a setembro, já que ele não pegou a deflação tão alta que foi lá em julho, né? Julho anunciado em agosto, mas por conta dos dias úteis isso também interfere ali nos dias, né? Nos dias que é considerado ali o fluxo de pagamento, né? Fluxo de recebimento dos CRs principalmente. Bom, o fundo hoje tem um resultado acumulado distribuído de 370 mil reais, que dá em torno de 1 centavo por cota, tá? Então, fundo na base 10, 1 centavo por cota, então tem em torno de 0,1%, não, 0,1% é isso aí de rendimento, de resultado acumulado, né, em relação à cota 10. Bom, alocação em ativos-alvo, então o fundo segue aí bastante alocado, né, no ativo principal, que são os CRIs, 64%, e fundo de investimento imobiliário, como eu falei, ó, a questão de investir em FOF ou investir em fundo que investe em outros fundos, em fundos de CRI que também investem em outros fundos, ó, 25% estão alocados em FIIs, então 25% do fundo praticamente é um fundo de fundos, né? E aqui a gente vê por indexador, o fundo hoje está em sua maioria o CDI, ó, então aproveitando aí a Selic alta, tá? Então a tendência é que o fundo mantenha aí os resultados aí, né, por volta de 1%, né? Essa é a tendência, porque tá pegando aí as indexações, né, os juros em cima da Selic, né, que tá com quase 14%, a tendência de aumentar e chegar a 15% é a tendência de mercado, 21% IPCA, tem aqui a questão da variação positiva e variação negativa, que né, tem aqui as suas peculiaridades. Dentro das alocações de ativos-alvo, então o fundo está com em torno de 21% nos ativos considerados de valor, né, aquele que ele usa para negociação, ele tem FII, ação, FDCs e SPEs, e os de renda, em torno de 79%, a sua maioria são CRIs e seguido aí de fundo de investimento imobiliário. Mais para baixo a gente verifica que as movimentações que ele fez, então teve ali venda de ações, né, compra e venda de CRIs, né, alguns CRIs, compra e venda também de vários fundos de investimento imobiliário, né, como ele até frisou lá, comprou bastante fundo, o KNCR11, né, e o VGIR11, fundos que estão indexados principalmente aí ao CDI, então aumentando a sua participação
na taxa DI e também a sociedade de propósito específico também comprou e vendeu alguns valores ali. Dentro aqui do balanço, né, o fundo então comprou 72 milhões para a carteira de renda, 12 milhões para a carteira de valor, 13 milhões ele vendeu da carteira de renda e 18 milhões da carteira de valor, reduzindo então a carteira de valor, né, em 5,5 milhões e aumentando todo o portfólio em torno de 55, 54 milhões em alocações. Aqui é o detalhamento dos ativos, né? Então, detalhamento aí dos ativos da parte qualitativa principalmente, mas tem também indexação aqui, né, os vencimentos. Você pode baixar o relatório então na descrição, fazer essa leitura mais detalhada, tá bom? O fundo é bem diversificado, eu gosto do fundo por conta disso, apesar de ser um fundo de papel, mas ele tem uma diversificação bem legal, inclusive em relação à inflação e a Selic, né, a taxa DI no caso, né? Então, além de ter uma diversificação em papéis do setor imobiliário, ações, fundos de investimento imobiliário, fundos de infraestrutura, né? E CRIs, né, ele tem essa diversificação dentro também dos indexadores econômicos. Ok? Então é isso aí. Aqui, para encerrar, a gente vai ver a negociação no mercado secundário, que a gente já chegou a comentar lá em cima, que foi de quase 3 milhões de reais o volume diário de negociação, né, 2,9 milhões. E também o total no mês de outubro negociado, um volume total de 58 milhões de reais. A cota aqui no caso variou entre 9,24 e 9,80, mas nesse mês de novembro já chegou a estar cotado ali próximo aos 8,90, né? Então, quem aproveitou aí também, isso o mercado tendenciando, né? Principalmente a expectativa de aumento da Selic, né? E aí o mercado precificando alguns fundos, principalmente fundo de investimento imobiliário, acaba ficando menos atrativo, né? A renda fixa acaba ficando mais vantajosa, né? Uma rentabilidade melhor, então muitos aí saem do mercado, aqueles que não têm intenção de investir em longo prazo ou aqueles que não entendem realmente de como funciona a renda variável, né? Então acaba saindo e causando essa volatilidade também no mercado, ok? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é cotista do VGHF11, qual o percentual da sua carteira hoje. O VGHF11 tem em torno de 4% da minha carteira de fundo de investimento imobiliário. Gosto muito do fundo, bem diversificado. Muito interessante aí a sua política de investimento. Tem gerado bons rendimentos. Caiu bastante no mercado aí, não tem muita explicação. Tu vê que não aconteceu tanta coisa assim. A tendência é inclusive melhorar os rendimentos por conta também da inflação positiva, da tendência da manutenção e da Selic por um bom tempo, que a gente sabe que a taxa daí acaba acompanhando a Selic. Então, gosto muito do fundo, não é nenhuma indicação de compra nem de venda. Siga a sua estratégia, tá bom? Siga a sua estratégia. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.